Legal, boa noite a todos. Então, obrigado por terem se juntado a nós. Obrigado aí aos que estão presentes, aos que vão se juntar aqui na sessão e também aos que irão assistir a gravação. Hoje a gente vai falar de DevOps Center, né, um tema bem abrangente que toca outras tecnologias também, mas nosso foco aqui vai ser Salesforce. Né? A gente vai falar um pouco sobre DevOps, para quem não conhece. Vamos falar também específico do DevOps Center, vai ter alguns slides, depois uma demonstração, tá? E provavelmente a gente vai ter aí lugar, espaço e demanda para fazer uma segunda sessão focada em qualidade, tá, gente? Então, de novo, é um tema bem abrangente. Fiquem à vontade para perguntar, para tirar as dúvidas. Espero que seja bem proveitoso aí para todos e que seja um bom início, né, em DevOps. Ainda é um assunto muito não, na verdade pouco, né, explorado, apesar de ter muita gente falando, ainda é um assunto, né, muitas empresas não têm, ou têm, né, ali um processo adaptado para Salesforce, e aqui a ideia é tentar simplificar, né, o DevOps Center ele é uma ferramenta, da própria Salesforce, que a ideia é a gente tentar simplificar um pouco isso, tá? Bom, eu vou compartilhar minha tela. Eh, deixa eu Se vocês puderem me avisar quando estiverem vendo, por favor, eu vou. Certo. Legal, vocês estão vendo o Trailblazer Community? Sim. Legal. Bom, então vamos lá. Aqui, né, então, como eu comentei, a sessão Descobrindo o DevOps Center, né, a ferramenta nativa da Salesforce para DevOps. Bom, eu sou o Chicão, para quem não me conhece, prazer. Sou arquiteto Salesforce, trabalho com a plataforma aí desde 2014 e estou aqui engajado aqui junto com vocês na comunidade de São Paulo, tentando trazer aí conteúdo, orientação, mentoria de carreira e, enfim, todo mês tentar trazer algum assunto que vá agregar aí para toda a nossa comunidade, tá? Então, contem comigo para o que vocês precisarem aí. Aqui um pouco da nossa agenda. Então, o que é DevOps? DevOps Center, a ferramenta nativa da Salesforce. Vamos ter uma demo. Vou trazer alguns links úteis, depois perguntas e respostas, tá? Esses slides eu vou dar uma acelerada, tá, gente? É uma pincelada, porque o que vale aqui, acho que o bacana que todo mundo quer conhecer e quer acompanhar bem mais detalhado é a demo. Então, aqui eu vou dar uma pincelada, tá bom? E aí a gente explora bastante na demo, tá? Bom, então, o que é DevOps? Né? DevOps é uma prática, vamos assim, é uma prática, né, baseada no ALM, que é o Application Lifecycle Management, que nada mais é do que a gestão do ciclo de vida do desenvolvimento do software, né? Então, o DevOps ele vem para trazer um framework, um procedimento para ajudar a gente na gestão desse ciclo de vida do software. Então, como vocês podem ver aqui nesse nessa mandala, né? Nessa mandala, a gente tem um ciclo, né? Então eu planejo, eu codifico, eu testo, faço merge, testo, faço testes de aceite e gero meu release. E começa o próximo ciclo. Planejo, codifico, testo, entrego. Planejo, codifico, testo, entrego. Né? Então, esse é o ciclo de melhoria contínua, né? Pregado pelo DevOps, né? É, esse ciclo, né, claro, ele tem como base ali um controle de versão, justamente porque o Salesforce, né, aqui quem já trabalhou utilizando o Changeset sabe, né, que o Changeset não tem um controle de versão, né, que é a primeira ferramenta, foi a primeira ferramenta que nasceu lá no Salesforce Classic, né, e desde então até hoje é utilizado em alguns clientes. Ela não tem um controle de versão, então é muito comum quando você sobe um artefato, você acaba subscrevendo o que estava no ambiente anterior.
Então aquela história da pessoa fazer uma alteração num ambiente de homologação, isso acaba sobrepondo, né, e enfim, muitas vezes num ambiente até anterior de homologação, né, não é uma boa prática a gente fazer alterações em ambientes mais altos, né, do meu pipeline, a gente já vai falar um pouco disso. Mas acontece, e isso daí a gente acaba meio que sobrescrevendo o código. Então o controle de versão ele é importantíssimo num processo, né, de DevOps, também para Salesforce, principalmente para Salesforce, porque nativamente a ferramenta não tem esse controle, tá. Então esse daqui é a mandala aí de DevOps que a gente vai estar olhando, tá. O processo de DevOps, ele aterriza ou ele se apoia em ferramentas, né, então esse ciclo, ele se apoia em ferramentas para que, ele possa ser executado, né, então, por exemplo, aqui, né, no planejamento é muito comum a gente ter aqui as user story, né, por exemplo, num Gira, o DevOps Center ele tem também um artefato de work item, que é onde eu posso escrever a história, né. Na parte de codificação aqui eu posso usar IDEs, o CLI, né, o VS Code, posso fazer direto no Salesforce ou qualquer outro aí IDE que eu queira utilizar, né. Entre código e merge eu tenho os builders também, que é codificação, app builder, flow, enfim, wizards que a Salesforce tem para eu construir, então é construção. Aqui na parte de merge, teste, né, então fazer merge entre 2 orgs, entre ambientes, criar um ambiente de integração, né, usar bem essa sandbox ou scratch orgs. Teste UAT, então focar na integração contínua, na automação de teste, vou falar um pouco disso. Aqui na entrega contínua, então, o pipeline, o release automation, então a automação, né, de entrega usando o DevOps Center, fazer um teste de ambientes, né, então utilizar de cópia parcial e cópia full, né, eu não criei um slide disso, mas eu posso explicar, né, e data mask, que é para mascarar os dados. Aqui para vocês conhecerem, né, não sei se todos aqui conhecem sandbox. Sandbox são os ambientes, não produtivos que a gente cria a partir do nosso ambiente produtivo para criar a nossa esteira de desenvolvimento. E essa sandbox ela tem tipos de sandbox, né, então, eu vou desenvolver em ambientes que são, por exemplo, scratch orgs, que é uma org onde eu utilizo, faço o que eu tenho que fazer e jogo fora, né, como se fosse descartável. Dev é um ambiente que onde eu tenho um espaço bem menor e ela copia toda a estrutura do Salesforce de produção, onde eu possa fazer o desenvolvimento e normalmente ela dura mais tempo, né, a diferença dela é só que ela tem um espaço bem mais restrito, né, um storage mais restrito. A Dev Pro, ela é igual a Dev normal, só que ela tem um espaço um pouco maior, né, ela tem um pouco mais de espaço. Se não me falha a memória, a Dev ela tem 200 megas, a Dev Pro tem 1 giga, tá, de espaço. Assim como a gente tem a parcial, a cópia parcial, a diferença dela para Dev, scratch.org e Dev Pro é que a parcial ela copia parcialmente os dados de produção. Então eu crio um template e eu falo, ó, me traz um pouquinho de conta, um pouquinho de oportunidade, um pouquinho de lead, um pouquinho de caso, para eu ter uma massa de dados ali, né, onde eu possa fazer a validação. É um ambiente muito comum, por exemplo, para eu utilizar ou para um teste, né, para um teste, a gente fala, né, um golden test antes de eu liberar para homologação ou uma org para treinamento, né, é um ambiente interessante. E o full sandbox, né, é uma cópia idêntica de produção, idêntica, em espaço. Parcial, o espaço dela são 5 gigas, então já é um espaço um pouco melhor. E a full sandbox é idêntica à produção, então o mesmo espaço de produção é o mesmo espaço na full, os mesmos dados de produção, são os mesmos dados na full, então é um ambiente muito comum para ser utilizado como homologação, né. Existem mercados, né, indústrias que a full sandbox ela sofre um pouco de dificuldade, porque muitas vezes é um mercado regulamentado, onde não pode expor dado de cliente em ambiente não produtivo, e aí entra o data mask,
Então o Datamask é um produto da Salesforce que depois a gente pode até planejar uma sessão sobre ele, onde eu defino regras e ele, quando eu crio uma sandbox, ele passa como um filtro. Então todos os dados daquela org passa como um filtro, e aí onde estava lá Francisco, vai virar John. Então ele mascara todos os dados de acordo com uma biblioteca da própria Salesforce, e assim os dados ficam não identificáveis, né. Então é bem interessante. Então essa é a parte de sandbox, e aí depois aqui a entrega, né, que uma das maneiras de fazer é usando pacotes, mas enfim, depois a gente pode fazer, a entrega com um deploy mais tradicional, né. Então, o processo de DevOps, o ciclo de DevOps, ele se apoia em ferramentas, né, para que ele seja executado, tá bom? Bom, DevOps Center. Então, o DevOps Center, né, é uma ferramenta nativa em Salesforce, feita pela Salesforce, grátis. Ela é grátis, todo mundo tem o DevOps Center. Então, todas as orgs têm o DevOps Center. Então, quando eu falo que assim, pô, não, legal, por que que pô, não seria melhor usar Copado? Não seria melhor usar Flozum? Sim, essas ferramentas hoje estão muito mais avançadas do que o DevOps Center, isso é fato. Só que nenhuma delas é de graça, né? Custam muito caro, na verdade. Já o DevOps Center, não, ele é de graça, né? Claro, nem não dá para comparar as capacidades de um Copado e de um Flozum que hoje estão bem à frente. Mas para quem faz, em vez de fazer com change set, né, que é uma maneira mais antiga de ser feito o deploy, o DevOps Center você já começa já de uma maneira muito mais elegante, de uma maneira muito mais segura, né, o seu desenvolvimento. E claro, com o tempo aí você pode ir atrás de uma ferramenta, né, mais robusta, e além disso a própria Salesforce tem evoluído muito o DevOps Center a cada release, né, eles está no roadmap da Salesforce descontinuar o change set, então eles vão investir muito, estão investindo muito já no DevOps Center, tá. Eu acredito que em pouco tempo essa ferramenta vai estar bastante evoluída. Então ela é para fazer tracking, né, das mudanças nos ambientes, direto na tela, a gente vai ver isso tudo acontecendo, né, a gente está falando de fazer uma integração aí bem sutil, né, bem transparente com um software de controle de versão, que nesse caso aqui é o GitHub, né, para orquestrar essas mudanças. E a gente vai estar implantando metadados de um ambiente para outro através de cliques, sem precisar se preocupar com comandos de Git, de fazer commit. Então o DevOps Center ele abstrai todo esse conhecimento de Git. Você você pilota a tela do Salesforce, né? E você não precisa conhecer Git, comandos Git para poder trabalhar com ele, tá bom? Aí, aqui voltando na Mandala, né, de novo, o DevOps Center ele implementa, né, um processo de release management, que isso daqui nada mais é do que um processo de release management, que na minha visão traz uma experiência muito bacana e muito democrática, porque o DevOps Center, por ele estar dentro do Salesforce, a gente o admin org, né, o administrador do ambiente, ele consegue acompanhar o desenvolvimento, o roadmap dentro do DevOps Center, assim como o team ou project manager. Eu posso fazer a pessoa que é funcional do Salesforce usa DevOps Center, a pessoa que codifica no Salesforce usa o DevOps Center, né? O stakeholder de negócio, né, a pessoa de negócio, também pode acompanhar o desenvolvimento dentro do DevOps Center. O Release Manager trabalha no DevOps Center, né, assim como o QA, ele pode acompanhar também tudo que está ali na fila dele para fazer testes, né. Então, seguindo aqui nesse ciclo, né, de desenvolvimento, que aqui ele está de uma forma linear, embaixo estão definidas as atividades que a gente faria dentro do DevOps Center. Então, define requisitos, faz as mudanças no ambiente de dev, identifique e faz o commit das mudanças, né? Eu testo, faço a revisão e faço o merge das minhas mudanças. Eu faço o deploy para o AT. O AT, para quem não sabe, é ambiente de homologação, é User Acceptance Test, tá? Então aqui eu faço a homologação e depois eu faço o deploy para produção.
Então, traduzindo esse processo de DevOps para o DevOps Center, são essas as atividades que a gente vai fazer e que a gente vai ver hoje acontecendo, tá bom? Bom, na primeira fase, então, o DevOps Center ele tem um arquivo chamado Work Item, que nada mais são do que histórias, né? Eu posso trazer essas histórias de um software externo, como por exemplo um Jira, e já deixar criado aqui, né? Para eu não precisar ficar criando na mão, eu posso fazer uma carga. De novo, esse work item ele é um objeto no Salesforce. Então, se ele é um objeto, eu tenho acesso a ele via API e eu posso fazer o que eu quiser. Então, se eu quiser integrar do Gira para cá, se eu quiser atualizar daqui para o Gira, ou qualquer outro ALM que a gente use, né? Então, tem gente que usa Trello, tem gente que usa outros ALMs, né? E poderiam estar fazendo a integração ou escolher trabalhar aqui, né? A gente pode escolher trabalhar também no DevOps Center. Eu aconselho a trabalhar no DevOps Center no nível de história técnica. Então, minha sugestão seria essa, porque a gente tem a user story, muitas vezes a user story ela é muito abrangente. Então, vamos supor, eu gostaria de criar um campo CPF do cliente, exibir ele na tela e fazer uma validação se o CPF é válido. Então, essa é a minha user story. Para fazer isso, o que que eu tenho que fazer? Eu vou ter que criar um campo, eu vou ter que alterar um layout, vou ter que criar uma regra de validação, pelo menos, né? Então, eu poderia criar essas 3 histórias técnicas. E aí, na primeira eu crio o campo, na segunda eu crio o page layout, na terceira eu crio a regra de validação, né? Então você consegue, porque lá na frente você pode fazer o deploy só do campo e não do layout. Você pode fazer só, né, o deploy, enfim, claro que tem dependência, mas você pode separar, né, as histórias e, enfim, ir para frente uma história e a outra não, né? Vamos supor, se o cara colocou um CPF válido, faz uma integração com a Receita Federal. É algo também muito comum, né, no mundo Salesforce, a gente vê esse tipo de integração. E a gente poderia subir o campo, o layout, a regra de validação e não subir a integração, porque ainda não ficou pronta, né? Então a gente tem essa oportunidade de fazer, né, quebrado dessa forma. E aqui as mudanças são associadas com o work item através do ciclo de desenvolvimento. A gente vai ver isso daqui na prática, tá? E vejam que aqui, quando eu abro o work item, ele tem aqui uma linha do tempo, né? Assim como a gente vê em outros objetos do Salesforce. Aqui make changes, então eu defino o ambiente que eu vou desenvolver, eu falo quem que vai fazer, né? Eu tenho aqui a história, o assunto e a descrição da história, e aí a partir daqui eu vou lá no ambiente e faço o desenvolvimento, tá? Que eu preciso. Depois que eu faço esse desenvolvimento, eu volto no DevOps Center, identifico, puxo as mudanças. Uma coisa que é interessante, o DevOps Center ele fica monitorando os ambientes para saber tudo que mudou. Então, se você for lá, criou um campo, ele vai passar a aparecer aqui, que mudou o campo no ambiente, né? Então isso é bem bacana, porque ele passa a conversar com a sandbox, ele monitora a sandbox. O DevOps Center ele roda em produção, então ele de produção ele começa a monitorar todas as sandbox, né? Justamente para você poder selecionar o artefato, né, o metadado que você alterou e começar aqui a fazer os commits, né? Tudo começar a submeter para fazer o deploy daquela mudança. Quando você faz essa mudança, você submete, né, essa mudança para review, e quando você manda para review, o que que o DevOps Center faz? Ele abre o que no Git, né, a gente chama de pull request. Pull request nada mais é do que um artefato de revisão. Muitas vezes para um arquiteto, um líder técnico fazer uma revisão. Deixa eu ver se ele criou o campo realmente como deveria. Legal, é campo CPF, criou com 11 caracteres. Não, é fazer aquele peer review, aquele review antes de fazer o deploy, né? Aquela pré-validação ali. E quando tiver tudo certinho, eu volto aqui no DevOps Center e falo, ó, tá pronto para promover, pode subir, tá? Eu aprovo essa mudança. Aí, quando eu aprovo a mudança, o card, né, aquele work item, ele passa a ficar disponível dentro da minha esteira. Essa esteira é o que a gente chama de pipeline. Então, o pipeline nada mais é do que a sequência dos meus ambientes.
Então dev para um ambiente de integração, ambiente de integração para um ambiente de homologação, homologação para um ambiente de staging ou pré-produção e depois produção. Então essa é a minha esteira. Esteira, esse é o meu pipeline, tá? Esteira, pipeline é sinônimo, tá ali, tá próximo. Então a gente vai ter essa ordem dos ambientes e os cards onde estão em cada um dos ambientes, tá bom? E aqui no Salesforce a gente vai fazer o deploy desses cards de uma forma de clique, né? Então tá aqui, ó, promover para integração. Pum, ele já vai para o próximo ambiente. E por último, até que chegue em produção. Então chegou em produção, a gente vai criar uma versão, a gente vai definir uma versão, ele vai vir de uma forma empacotada, a gente vai ver com isso chegando lá em produção, e aí vai estar disponível para o usuário ali já fazer o uso daquela funcionalidade, tá bom? Agora aqui um pouco mais técnico, tá? Para quem já conhece ali um pouco mais de Git e tudo mais, como que o DevOps Center faz tudo isso? Como que ele orquestra? Lembra? Eu comentei, não preciso conhecer Git, mas é importante a gente saber como ele funciona, né? Não é que a gente precisa saber como funciona para trabalhar no DevOps Center, mas é legal você saber o que que o DevOps Center faz por mim, né? Então, quando eu crio aqui está o DevOps Center, então aqui o humano, aqui o sistema de controle de versão. Então, quando eu crio um novo projeto, quando eu crio um projeto, né, então eu tenho uma autenticação nesse repositório dentro do VS, né, no caso aqui é o GitHub, tá, dentro do meu sistema de controle de versão. Quando eu crio esse projeto, então eu defino o projeto, falo qual é o nome do meu repositório e ele já cria os repositórios, né. Quando eu crio um work item, que é uma história, né, aqui nesse meio aqui eu vou criar meu pipeline, né, vou definir a minha esteira, meu pipeline, e eu já vou criar as branches, que são o repositório de cada um dos meus ambientes, de cada um desses ambientes aqui, eu vou ter um repositório. Por quê? Porque eu preciso ter um controle de versão em cada um deles, tá? Então, quando eu defino aqui Create Project, eu defino meus ambientes, eu vou criar uma branch para cada ambiente. Depois, quando eu crio uma história, né, eu estando autenticado, o DevOps Center ele cria uma feature branch. O que que é feature branch? É um cópia da minha linha, né, de desenvolvimento para que eu possa construir o que eu preciso para depois eu ir fazendo o merge nas minhas linhas mais altas ali, né, nas minhas linhas de staging, homologação, produção, enfim. Então é como se fosse uma cópia para eu poder fazer o meu desenvolvimento, é como se fosse uma sandbox ou uma scratch org ali, né, do controle de versão, tá bom? E aí eu faço eu defino qual que é o ambiente de desenvolvimento para aquele work item, depois, né, eu faço as minhas mudanças e carrego, né, a minha lista de mudanças, crio o meu review, não é? Dentro do meu aqui do ambiente de desenvolvimento também né, ele vai puxar as mudanças para que eu possa commitar, né, criar os commits do meu desenvolvimento e com isso ele trazer para o controle de versão tudo que eu construí, né? A partir desse momento, então eu tenho na minha feature branch, né, que foi uma cópia aqui do meu, né, da minha linha, eu tenho agora aqui o meu desenvolvimento e aqui eu começo a falar: "Legal, aqui está pronto para review", ou seja, eu falo para o meu LT, para o meu arquiteto: "Ó, revisa aí porque eu já terminei", né. E ele dando ok, ele vai vir aqui e vai falar: "Ó, legal, tá pronto para fazer o deploy", né. E aí, quando ele fala isso para mim, quando ele marca lá no DevOps Center, ele passa a estar disponível para a gente subir nos demais ambientes, que é essa segunda parte. Então, quando eu tenho ready, né, for review, eu tenho o meu aqui o create pull request, né, ele cria pull request e ele vai fazendo esse caminho, né. Então eu estou aqui na minha feature branch, ele vem aqui para o review, quando eu aprovo, ele faz o merge no meu próximo ambiente da pipeline, e assim eu vou seguindo, tá vendo o ambiente? Ó, aqui começa a criar um padrão, ó. Aqui começa a criar um padrão. Então, eu venho aqui, ele aprova, ele faz o merge. Aí tá aqui no meu ambiente, por exemplo, de homologação, aí eu vou para produção.
né, ele aprova, eu faço o merge em produção e ele faz o deploy em produção. Então, a partir do momento que está aprovado o primeiro review, aí é uma questão de tempo até ele chegar em produção, né? Conforme vai passando nas minhas etapas do meu pipeline, eu vou aprovando e vou seguindo em frente com o desenvolvimento, tá? Até aqui tranquilo? Alguém tem alguma dúvida, queira perguntar? Senão a gente vai partir para demo. Chicão, tem uma pergunta aqui. Uhum. A Laís está perguntando se só está funcionando para o GitHub ou funciona para outros repositórios como GitLab, Tá. Bitbucket. Hoje ele funciona para o GitHub e para o Bitbucket como beta, tá? Mas já está no repositório, no roadmap, a liberação para GitLab e o Azure também, tá? O repositório da Azure. Eu vou abrir depois o roadmap no final, a gente dá uma olhada, mas eu sei que já estava próximo, tá? Inclusive do Bitbucket é nova a liberação, tanto que ainda está em beta. Mas até um tempo atrás só funcionava com GitHub. A Salesforce está trabalhando justamente para agregar outros sistemas de controle de versão. E o Kevin está perguntando sobre o rollback. Rollback. Rollback é o grande desafio, né, do DevOps Center, né, dependendo do estágio, o rollback continua para frente, né, então você consegue, diferente do change set, que você não tem a versão anterior, aqui você tem a versão anterior, né, então você pode ter N estratégias aí para o rollback, então você pode ter uma estratégia de hotfix, né, ter uma linha de hotfix, a gente vai criar um pipeline, mas você poderia ter outro pipeline ali só para hotfix, que estava com a versão anterior, né? E aí, caso dê alguma coisa, você consegue subir rapidamente para a produção e deixar isso estável de novo, até que você corrija e siga de novo a esteira, né? Mas diferente, por exemplo, da Copado, que você consegue voltar um card para trás e fazer o rollback, o DevOps Center ainda não tem isso, tá? Você tem que trabalhar com estratégias de pipeline para você poder ter um tempo de rollback mais efetivo, tá bom? Ou você pega vamos supor que você tenha só um pipeline. Então você pega lá a sua versão anterior e passa por toda a esteira de novo. Mas isso pode levar um tempo, né? Dependendo do ambiente. Então a estratégia de ter um pipeline de hotfix talvez seja mais indicada. O Disseu está com a mão levantada, pode falar, Disseu. Chicão, sobre os repositórios, ele, no caso, então, se eu não me engano, antes só eram em cloud, né? Ele está já aceitando servidores Ain- próprios? Ainda não, Ainda não, né? ainda não. Precisa estar na internet, tá? Precisa ser o cloud ainda. Se a empresa tem um servidor, sei lá, um GitLab local, ele ainda não consegue conectar. Aí cai naquela situação de muitas empresas não querer estar disponível mais aberto as informações dela, né? Exato, exato. Mas normalmente, por exemplo, se você pega um GitHub, eh, que é muito comum, né, ter lá aberto o repositório do GitHub, mas se você pega uma conta Enterprise, ela é privada, né? Então você, mesmo no público, você consegue criar, né, repositórios privados e tudo mais. A gente, inclusive, vai criar um privado aqui. Então, eu vou criar na minha conta pessoal, mas vai ser privada. Então, isso por si só já dá uma restringida, né? Mas quando você tem uma conta Enterprise, aí, pô, só quem tem usuário de rede pode conectar. Enfim, tem uma série de fatores ali de segurança que você consegue implementar. É como se estivesse na sua rede, só que está em cloud. Tá bom? Legal? Até aqui, ok? Vamos para demo? Ou alguém ainda tem alguma dúvida? Se não, pode perguntar, não tem problema. Enquanto isso, eu vou colocando aqui. Deixa eu pegar aqui.
aqui. Vamos lá. Vocês estão vendo aqui o Salesforce? Beleza. Deixa eu jogar essa guia aqui da sessão aqui, porque aí eu consigo ver vocês também. Então vamos lá. Então o DevOps Center, quando a gente instala o DevOps Center, né? Então, apesar do DevOps Center ele estar em todos os ambientes, como eu comentei, né? Basta você vir aqui no Setup e pesquisar por DevOps Center, tá bom? Então ele vai estar aqui disponível. Esse aqui é um ambiente de demo, tá? Então ele está aqui disponível. Aqui já está o link do package para você instalar. Aqui já está o step by step de instalação. E basta seguir, não tem erro, tá? Bem tranquilo mesmo. É bem detalhado o passo a passo. E quando você instala ele, ele passa a estar disponível aqui, ó, no menu, como aqui um aplicativo, tá? DevOps Center. Abre o DevOps Center, ele vai abrir desse jeito que está aqui, tá bom? A primeira vez que vocês forem conectar, ele vai pedir para você digitar seu usuário e senha do GitHub. Então aí é nessa hora que você vai definir em qual instância do GitHub você vai estar conectando. Se você vai conectar na sua pessoal, ou se você vai criar, né? Se você vai estar numa enterprise, você pode transformar, né? Você pode ter um usuário lá em um organization dentro do GitHub também, tá? Nesse caso aqui a gente vai usar, eu vou usar a minha pessoal mesmo, tá? Então eu vou criar um novo projeto. Eu vou definir aqui comunidade, beleza? Ou melhor, Trailblazer. Então bacana. Então ele vai, tá vendo? Ele já falou aqui quem é o owner, né? Que foi o usuário lá que eu loguei. E ele vai criar um repositório chamado Trailblazer para mim. Eu posso usar um repositório já existente, posso definir uma descrição e vou salvar. O que é importante, esse repositório ele tem que estar na estrutura do Salesforce DX, tá? Que é aquela estrutura lá do SFDX. Então, a gente vai olhar lá, eu vou abrir o repositório para vocês verem, assim que ele criar. Aqui, deixa eu abrir aqui para vocês verem. Tá vendo? Ele já copia para mim através de um template. Ó. Salesforce tem um template, que é esse force.com/dxempty. Então ele traz esse template prontinho, porque isso daqui é um item obrigatório para funcionar o DevOps Center, tá? Bacana. Depois que eu crio, então, você vê, eu não criei nada no Git. Já criou aqui o meu repositório Trailblazer com minha branch, né? Main, que é a principal. E aqui eu vou começar agora a criar o meu pipeline. Ou seja, eu vou começar a criar a minha esteira, né? Então, normalmente, o que a gente vai fazer? A gente cria alguma sandbox e começa a definir a esteira, né? Então, eu posso vir aqui, né, e cadastrando os ambientes conforme, né, eu preciso, posso adicionar, enfim, remover estágios, né? Nesse caso, eu vou manter a mesma quantidade, tá? Só vou ajustar aqui, vou pôr aqui, ó, produção. Em vez de staging, eu vou chamar de pré-prod. O AT, eu vou chamar de homologação. Integração, a gente pode chamar de integração ou merge. Vou chamar de integração. E eu já vou explicar o que é cada um desses ambientes. Aqui é o ambiente de dev. Então, ambiente de dev, eu vou plugar os ambientes onde eu vou desenvolver de fato, né? Onde eu vou desenvolver as features que eu estou criando, enfim, vou desenvolver as minhas user stories. Integração é um ambiente onde todo mundo vai se encontrar. Por quê? Quem é que já trabalhou em projetos onde eu tenho mais de um ambiente, mais de uma squad? Cada squad tem um ambiente, ou cada dev tem um ambiente, enfim, depende da estratégia ali de desenvolvimento, né, do projeto, mas é muito comum cada squad ter uma sandbox, né, exclusiva, porque se estiver todo mundo lá numa só, dependendo da quantidade de desenvolvimento, deve ser uma loucura.
Então, a ideia é que eu tenha aqui N ambientes de desenvolvimento e todo mundo se encontre aqui em integração, porque aqui é onde vai ser um ambiente onde vai rolar o merge, onde eu mexi na mesma classe que o Dirceu, o nosso desenvolvimento vai ter que ser feito merge aqui antes de seguir em frente, entendeu? Porque quando chegar aqui em stage, tem que estar tudo certinho, tá? Em produção, em homologação, tem que estar tudo certinho. Então, para garantir que nada ali vai, né, uma coisa não vai matar a outra, por isso que normalmente a gente cria esse ambiente de integração, justamente para a gente fazer essa validação. Além disso, é muito comum o time de QA trabalhar nesse ambiente de integração, tá? Porque é o que a gente chama de Golden Test. Então, nesse ambiente é feito o Golden Test antes de liberar para homologação. Porque ambiente de desenvolvimento, pô, deve estar mexendo ali, aí, putz, salvou, cai a tela. Ah, ficou estranho o componente na tela. Ah, mexeu no flow, tá dando erro. Então, imagina o QA validando e começando a dar erro, o cara vai começar a abrir um monte de issue. Mas não é issue, vai começar uma briga, né? Mas não é issue, porque eu tô fazendo ainda, né? Eu tô mexendo aqui. Então, o ideal é que esse ambiente ele sirva num ambiente como um ambiente seguro para o time de QA fazer as validações sem interferência do time de desenvolvimento, tá? Muito comum esse ambiente ser um ambiente parcial, tá, gente? Aquele ambiente que tem uma parte dos dados de produção, né? Já tem uma massa relevante. Homologação vai ser o meu ambiente onde eu vou testar, de fato. Então, o usuário ali, né, o user, ele vai testar, vai fazer a validação. A área de negócio vai fazer a validação. Ambiente de pré-produção é um ambiente de staging. Eu estou preparando o pacote antes de pôr em produção, para não ficar aquela história da tentativa e erro. Faz deploy, não passou cobertura, volta, não sei o quê. Então é um ambiente mais próximo de produção, vai ser esse pré-prod, e a gente vai trabalhar nele no modelo de pacote. Pô, mas Chicão, mas beleza, eu venho num modelo de card. Como que eu empacoto esse cara aqui? É essa a opção, ó. This is a bundle stage. O que é o bundle stage? Eu tenho 4 cards. Na hora que cair nesse ambiente, ele vai virar um pacote único. Eu não vou mais ter a visão por card, eu vou ter a visão como um pacote único. Tá bom? A gente vai ver isso acontecendo. E aí, entrou nesse ambiente pré-prod, dificilmente não entrará em produção, tá? Porque esse ambiente é o mais próximo de produção, então a gente diminui erro, diminui tentativa e erro no ambiente produtivo. Tá? Então agora a atividade que a gente vai fazer é conectar os ambientes e criar as brands. Então eu vou começar a fazer aqui os ambientes. Eu vou deixar esse nome mesmo. E vou só pedir um pouco de paciência para vocês, porque eu vou ter que logar em cada ambiente. DevOps, não, é admin, DevOps Center. Isso. Legal. Então eu tô. Olha lá, já fazendo passar vergonha ao vivo, né? Vamos de novo. Nada, Salesforce que caiu. Não é? Aquele 0,00001% que eles falam que vai ter, aconteceu agora. Pois é. Deixa eu abrir de novo aqui o DevOps Center, vamos ver. Vamos ver, eu vou abrir aqui. Vamos lá, Connect Environment. Aí, agora foi. É porque, como estava aberto antes, então deve ser coisa de sessão, essas coisas, né? Bom, então ele vai conectando aqui os ambientes, tá vendo? E aqui eu estou usando a main, né? A branch main, que é a principal lá do DevOps Center, para produção. E agora eu vou começar a fazer isso para cada ambiente aqui. Então, veja que aqui já é uma sandbox, tá? Que eu vou estar plugando a partir de agora, sempre sandbox, tá? E ele vai... ainda bem que aqui eu já deixei salvo.
ele vai pedir para mim a autenticação, porque ele guarda essas autenticações todas no Salesforce, tá, gente? Ele guarda isso como named credential, né? Para quem não sabe, named credential dentro do Salesforce é uma forma segura de se autenticar, né, num ambiente externo, tá bom? Então a gente mantém esse login pré-prod. A gente mantém esse login salvo de uma forma segura dentro do Salesforce, tá? Homologação. Vamos lá. Enquanto eu conecto aqui, se alguém quiser perguntar alguma coisa, fica à vontade, tá, gente? E aqui, né, eu tô homolog. Eu tô criando, então, né? Tô plugando os ambientes e plugando criando as brands, né? Veja que legal, ó. De pré-prod ele cria a partir da de produção. A de homologação ele cria a partir da de pré-prod. Então ele já vai criando, né, essa linha, né, essa esteira para mim, tá bom? Ele já vai criando toda essa esteira aí de desenvolvimento. Ele não mexeu nada com metadados, né, o Chicão, nesse momento aí, né? Porque ele não, ele só vai lá criando só no Git, só a branch em si, né? Exato, exato. Ele vai manipulando o Git, ele não mexeu em nenhum metadado ali, né? A gente vai Nem ver que baixou, né? a gente vai ver que depois que eu ativar lá, ele vai criar todas as branches certinho aqui, tá? Mas por enquanto não mexi em nada. Não mexemos em nada ali não. Nem em metadado, nem nada. Chicão, aproveitando que você está fazendo aí, o Samuel está perguntando se as Developer Editions barra Trailhead Playground serve para conectar com Production, Org e Sandbox. Ou tem que criar de fato Sandbox ou Scratch Orgs. É, a- Olha, eu vou falar para você que eu nunca tentei. Eu acho que funciona, tá? Eu acredito que funcione porque vocês viram ali que eu preciso autenticar, né? Eu preciso me autenticar no ambiente. Então eu consigo me autenticar em qualquer ambiente, né? Então vamos supor, se eu tiver aqui uma org central e eu quiser criar um pipeline por cliente que eu atendo, nada me impediria, tá bom? Mas corre muito no perigo, né? Principalmente de usuário, né? Aquela questão de usuário é totalmente diferente, né? Que não está herdando Exato, da produção, né? exato, exato. É perigoso porque você corre o risco, né, de primeiro você tem, né, você não herda, né, a estrutura do ambiente produtivo, né? Então você tem grande chance de matar ali os metadados dos outros ambientes acima, né? Então não é recomendado fazer isso não, ainda mais se for uma org produtiva mesmo, né? Vamos supor, pô, eu tenho aqui uma org de cliente, né? Então o ideal é que a gente evite fazer isso, tá? Então eu tô criando aqui 2 ambientes de dev também para a gente fazer o exercício junto, tá? Então tem 2 ambientes de dev, um a gente vai criar algo de código, outro a gente vai criar um campo, por exemplo, e a gente vai seguir com a esteira para os 2 casos, tá? Para a gente ver como ele funciona. Legal, deixa eu atualizar aqui, porque eu pluguei 2 ambientes de dev. Bacana, tá vendo? Então aqui eu já setei todos os meus ambientes, ó. Então dev 1, dev 2, meu ambiente de integração, meu ambiente de homologação, de pré-produção, criei as branches, falei que minha pré-produção é meu stage, né, meu staging de bundle aqui é o que vai empacotar todo mundo, e estou satisfeito aqui com o meu pipeline, com a minha esteira, tá? Então eu vou ativar a minha esteira. Legal. A partir do momento que eu ativei, habilita para mim a guia Stages, e aqui agora eu vou ficar
nesse cockpit. Esse cockpit é onde eu vou receber os cards para eu promover para os outros ambientes, é onde o Release Manager trabalha, tá? Então, como eu ainda não tenho nenhum work item, então aqui para mim fica aparecendo aqui vazio, como Approved Work Items vazio. Então, a gente vai criar agora aqui Work Items, tá? Então, eu tenho aqui o item Work Items, onde eu posso vir aqui, New Work Item, e vou criar um item aqui, por exemplo, vamos pensar aqui num caso. Vamos falar de criar um campo de passaporte, por exemplo, né? Eu já tenho esse exercício. Vamos supor um campo de... Bom, pode ser um campo do caso, ó. Criar campo, vamos supor, eu vou pôr para criar um campo de observação restrita no caso. O CPF que tu tinha falado, É talvez. que o do CPF eu já até tenho nessa org, tá? Mas eu posso criar, por exemplo, um passaporte, por exemplo. Campo passaporte, vai. Passaporte na conta do cliente. Então, eu, como Account Executive, gostaria de ver o campo passaporte dos clientes, por exemplo, tá? Aqui eu posso definir quem que vai fazer essa história, né? Muitas vezes dentro de uma sprint a gente consegue separar ali as histórias por, né, desenvolvedor, enfim. O campo passaportes dos clientes. Ou se for uma história técnica, eu posso colocar, ó, criar o campo passaporte no objeto account. E inclusive a gente poderia já definir até. Vamos supor, vai, passaporte, underline C. Texto de 10 posições no objeto account, tá? Se for uma história técnica. E eu salvo. Aí vamos supor que na minha sprint eu tenho um outro work item que seria, vai, criar uma classe de hello. Eu vou colocar Hello World para ser algo simples, tá, gente? Hello World. Uma classe de Hello World. Criar a classe Hello World para dar uma mensagem de boas-vindas para os desenvolvedores da nossa comunidade, beleza? Aí, mesma coisa, eu posso definir quem que vai fazer isso, né? E salvo. Então, aqui eu crio as histórias técnicas que eu tenho, tá? E aí, vamos fazer a primeira aqui, então. Vou pegar o do campo do passaporte, tá bom? Chicão, Oi, só uma dúvida, assim, o pessoal claro. normalmente no DevOps Center, Uhum. na prática, assim, o pessoal costuma usar esse work itens ou coloca aí para criar, ainda mais assim, no projeto maior, o pessoal costuma ou não? Sim, sim. O work item, ele é obrigatório, né? A gente tem que ter ele. Vai muito da facilidade que a gente tem, ou a autonomia que a gente tem de migrar as histórias para cá, Então, né? eu pensei nisso, a dificuldade que é, né? Exato. Então é normal que no ALM do cliente, que é, né, essa é a realidade, né, da maioria de nós aqui, né? O ALM do cliente ele vai ter user story e o líder técnico ele quebra essa user story em história técnica dentro do DevOps Center. Essa é o que a gente vê normalmente. Tá bom? Ele quebra essas atividades aí dentro do DevOps Center, ali Ah, aquela legal. sprint, entendeu? Uhum, Então, bacana. lá no Gira, vai estar que o cara, o executivo gostaria de ver o passaporte dos clientes para poder tal coisa, não sei o que, aquela user story mais tradicional. Aqui eu vou estar, criar o campo, ajustar layout, criar regra de validação, fazer o flow, entendeu? É como eu vou construir aquilo.
tá Fica bom? não, fica bem bacana. Entendi. É, Obrigada. nada. Aí aqui eu defino o ambiente que eu vou desenvolver, então nesse caso aqui eu vou desenvolver no Dev 1, tá? Vou colocar aqui o Proceed, e a partir daí eu estou habilitado para desenvolver. E o que acontece no Git nesse momento? Eu vou dar um F5 aqui para a gente ver como que está o Git. Até agora nada mudou, só que eu tenho N branches. Tá vendo? Ele já criou uma branch de homologação, uma de integração, uma de pré-prod e uma para user story que eu acabei de começar. Porque eu defini o ambiente, falei que eu estou pronto para começar, ele já criou a branch para mim, que essa daqui é a feature branch, que eu comentei, que é aquela linha de a cópia, justamente para eu construir aquela user story e depois ela morre, tá bom? Então vamos lá. Então para eu desenvolver, basta eu clicar aqui no Dev 1, né, nesse link, ele já abre o ambiente para mim, e a gente vai criar esse campo lá no objeto account, para a gente ver como funciona, tá? Uma coisa que é legal, quando a gente tem o DevOps Center, né, instalado nesse ambiente, ou né, produção desses ambientes, ele abre essa guia de cima, onde eu consigo acompanhar tudo que está mudando. Né, tudo que eu fui alterando, eu consigo ver daqui. Tá? Vamos lá. Então, eu vou lá no Setup, desenvolvimento tradicional aqui, tá, gente? Então, eu vou lá no Object Manager, no Account, e vamos criar o campo. Então, new, um campo de texto, né, que estava lá na especificação, que o LT fez, chamado passaporte, um passaporte de 10 caracteres, posso pôr uma descrição, enfim, o que for preciso aqui, external ID, por exemplo, e dou um next. E dou um next. Vamos lá, gente. Foi. Legal, aqui os perfis, né, que eu estou liberando, enfim, eu posso fazer a liberação para todos, para nenhum, né, hoje em dia tem aquela discussão, eu faço no profile, eu faço no permission set, aqui a gente não vai discutir isso, tá, gente, eu vou passar aqui direto, tá. Aqui os layouts que eu estou liberando o campo e vou salvar, tá. Então, se eu entrar lá na conta, deixa eu abrir uma conta. Acho que lá tá Service Console. Ele ajeitar aí. Se eu abrir aqui uma conta, vamos ver se eu tenho uma conta aqui. Como é um ambiente dev, é capaz de não ter conta. Mas a gente vai conseguir ver o campo, provavelmente. Ó, tá aqui o campo passaporte. Tá bom? Que a gente acabou de criar. Legal? Bacana. Então, tá aqui o campo passaporte, eu vou fechar o ambiente, porque eu já terminei de desenvolver o que eu preciso, eu venho aqui e faço pull changes, ou seja, me traga aí as mudanças desse ambiente, dev 1. Né? Aí o DevOps Center vai lá no ambiente, vê tudo que mudou e vai trazer aqui as mudanças. Ó, aqui está o campo passaporte que a gente acabou de criar. Ele acabou de reconhecer, ó, uma mudança tal, né, desse índice, enfim. Na verdade, ali é o índice, né? O campo está aqui, ó, Custom Field. Né? Aqui está o índice porque a gente marcou ele como ID externo. Tá? Eu vou marcar esses layouts, né? Eu vou pôr os layouts aqui também. Espero que não dê problema de dependência. E vamos lá. Então eu vou colocar um comentário aqui, ó. Criado campo passaporte do cliente. E vou commitar. Tá vendo? Aqui ele já mostra para mim qual é a feature branch. E vou fazer o commit aqui da mudança. Tá bom? Quando eu faço esse commit, o que acontece?
ele vai habilitar aqui para mim esse botão Create Review, que é a minha liberação para o meu LT fazer a minha revisão. Já criei já, então ó, LT, revisa aí para mim. Mas o que acontece aqui na minha Feature Branch? Ó, ele já mostra, ó, a Feature Branch teve um commit recente aqui. Ó. Se eu acessar, já está aqui, tá vendo? No Git, ó, agora. Criado o campo passaporte do cliente. Né? E se eu ir lá e criar revisão, cliquei aqui no botão. O que, que ele vai fazer? Ele vai habilitar para mim aqui, pronto para promover. E eu consigo vir aqui e ver a pull request. Então, dentro do Git, ele vem aqui em pull request, ele cria uma revisão ó, da Feature Branch 006 para integração. Lembra o nosso pipeline, que era dev integração? Então, é isso que ele está fazendo. Ele está falando, ó, tem coisa que você está querendo mandar de dev para integração, é isso aí? Né? Então, o LT ele consegue vir aqui, ele consegue olhar o commit, ele consegue ver aqui os arquivos que foram alterados, né, o que, que mudou, enfim, tudo que eu estou querendo subir ali dentro daquele deploy. Tá? E aí, para mim tá ok, eu como LT tá ok, ponho pronto para promover. Nesse momento ele bloqueia a história, e ela passa a ser exibida para o Release Manager aqui como Approved Work Items. Então, olha que legal. Agora, aqui o Release Manager passa a ver essa demanda. E claro, aí cada empresa tem um processo de Release Management, então o cara tem que conferir tal coisa, tem que ver se tem aprovação X, aprovação Y. E se tiver tudo ok, basta ele selecionar aqui, promover. O DevOps Center ele vai fazer algumas validações de permissão, vai sincronizar e ele vai abrir para a gente fazer validação. Então, eu quero só as mudanças que não estão em integração, ou seja, é o Delta. Se tem classe de teste, eu quero fazer um deploy default. Se tem classe, eu quero rodar algum teste, quero rodar todos os testes ou teste específico, né? Isso é muito recomendado para quando tem código, a gente ir rodando teste específico, né? Para garantir que o meu deploy não vai estourar a minha cobertura de teste lá na frente. Então, eu garanto que 75% do código que eu estou subindo está testado. E aqui eu vou clicar em promover. No meu caso aqui é só um campo, né, alguns layouts, é algo mais simples. Tomara que não dê problema de dependência aí. Vamos ver. Você aplicou o teste default. Qual que é o teste default? O default na sandbox, ele não valida a classe de teste. Tá? Para quando é desenvolvimento funcional, quando não envolve código, o default ele é o mais tranquilo, assim, né? Ele simplesmente vai implementar da mesma forma que os demais. Aqueles outros tipos de teste é mais para quando a gente tem código, tá bom? E aqui está a integração, tá vendo? Então eu venho aqui e ele já está feito o deploy. Se eu vier aqui no ambiente de integração, eu vou por aqui, ó, Open Environment. Se eu vier nesse ambiente, eu estou abrindo aqui a sandbox. Estou abrindo aqui a sandbox. Vamos ver aqui em account. Fechar aqui. Uma dúvida, Chicão. Isso quer dizer que tu está em Open Environment, você está abrindo sempre com o usuário que logou lá na primeira vez, né? No meu usuário, Não, no usuário que eu tenho permissão no de que, acesso a esse ambiente. Exato. não, no usuário que configurou, no que Isso. configurou, que fez o logon, porque Isso senão, aí. porque pode ter sido outro, pode ter sido outro, É isso, né? exato. Por exemplo, Uhum. o dev ele quer acessar o ambiente de integração. Se ele por lá, ele vai logar com o usuário dele. É o usuário que logou lá no começo, tá bom? Então ele vai ter que também se autenticar em cada ambiente, assim como eu fiz. Tá bom? Deixa eu ver se vai aparecer, porque eu não alterei os perfis, né? Mas se eu vier aqui, deixa eu ver uma coisa, se eu consigo ver aqui via. Eu vou criar uma conta aqui. Aqui é porque eu não subi o perfil junto, poderia ter subido o perfil junto. Na
verdade, é até recomendado, né, para que a gente não fique mudando. Quem já fez deploy de perfil, né, tem pesadelo até hoje, né? Então, o ideal é que a gente suba tudo pela esteira. Mas, ó, tá aqui o campo, passaporte, no ambiente de integração, tá? Então ele tá aqui, só não tá na tela, mas ele foi feito deploy bonitinho, tá bom? Esse plugin aqui, para quem não conhece, é o Salesforce Inspector Reloaded, né? É bem bacana aí, é bem funcional. É, meu, ferramenta obrigatória na caixa de ferramenta de vocês aí de Salesforce, tá, gente? Isso aqui aumenta muito a nossa produtividade. Beleza. E assim eu vou seguindo, ó. Ah, legal, vim aqui, meu time validou, né? Meu time de QA validou e autorizou eu subir para homologação. Então eu venho aqui e vou fazer a mesma coisa, né? Release Manager, pode subir. Release Manager vem aqui, seleciona, é a 006, sim. Então, ó, tá liberando para homologação. Mesma telinha, tá? Mesma telinha. De novo, essas opções elas são mais fazem mais sentido para quando a gente está subindo teste, tá? Código, desculpa. Então, no caso aí, como é um campo, eu vou deixar default. E ele vai seguir aí a promoção do... Uma dúvida aí só, Francisco. Claro. Se você tivesse colocado uma permissão ali para um profile específico, ele passa junto ou depois que sobe você tem que ir lá no perfil e dar permissão nesse campo aí? Ele sobe junto, ele sobe junto. Uhum. Você, na hora de selecionar os artefatos, você tem que selecionar o perfil junto. Ah, você não Né? pode subir só o campo com... Se você Uhum. subir só o campo, ele sobe sem a permissão, e aí você vai ter que ir lá e dar a permissão. Então, o recomendado na esteira é a gente fazer tudo pela esteira, ou o máximo que a gente Uhum. puder. E é justamente até para evitar, sabe, aquela questão de os perfis não ficarem iguais nos ambientes. Isso é o terror de todo mundo, ou da maioria, né? Uhum. E a gente seguindo isso pela esteira, meu, acabou esse pesadelo. Acabou o pesadelo, porque ele tem merge, tem tudo isso pela esteira. O próprio controle de versão garante esse merge pra gente, né? E olha que legal, tá vendo? Ele tá criando para mim, ó, as pull requests, eu não tô nem sabendo o que tá acontecendo no Git, não tô olhando para o Git, né? E ele tá gerenciando tudo isso para mim, né? Dentro da pull request, depois eu vou falar um pouco, mas a gente consegue implementar GitHub Actions, né? Então, quando eu liberar para homologação, eu quero que mande um Teams para um determinado grupo. Então é para essas coisas que serve o Git Actions. Eu quero, sei lá, se eu estiver subindo código, eu quero rodar uma qualidade de código. Eu até comecei a fazer um script aqui, ó, vou até mostrar para vocês, mas não consegui terminar a tempo, de qualidade de código. Eu ia tentar fazer junto aqui com vocês, então os ambientes são os mesmos. É um script um pouco mais técnico, mas depois, na próxima sessão, quando a gente for falar de qualidade, aí eu trago prontinho esse script e eu mostro para vocês como funciona, tá? Mas a gente implementa isso nas pull requests. Mas o fato é, tá vendo? Eu nem me preocupo com o que tá rolando no Git. Não preciso saber o Git, né? Eu preciso saber pilotar o DevOps Center. Então, legal, meu campo está aqui em homologação, tá lá, o usuário está testando, enquanto isso, eu vou fazer o campo, a classe Hello World bem rapidinho aqui, ó. Então, o mesmo procedimento, tá, gente? Só que agora é no Dev 2, tá? Agora é no Dev 2. E aí tem uma coisa que é interessante, ó. Ele me deu uma mensagem. Pô, o ambiente que você está fazendo não está atualizado, não está sincronizado. Você quer sincronizar ele? Por quê? Porque eu subi um campo. Eu já subi um campo. Ele está falando, ó, seu ambiente não está o mais atualizado. Você quer ver o que está acontecendo ou não sincroniza? Eu posso fazer o que eu quiser, né? Eu posso, enfim, eu vou mostrar para vocês aqui como que vai funcionar isso. Eu posso fazer o desenvolvimento sem sincronizar, se for algo que eu não queira mexer nisso agora, mas eu posso vir aqui na aba Environments e ver, ó. Ah, legal, esse daqui é o mais atualizado, esse aqui, o que está diferente? Ele vai falar para mim, ó, essa história aqui, subiu um campo. Ah, bacana. Então eu posso optar por vir aqui e sincronizar, ó. O que ele vai fazer nesse momento que eu sincronizar?
ele vai pegar aquela história e vai trazer para o meu ambiente T2, o Dev2. Ou seja, ele vai garantir que eu tenha aquele campo passaporte no meu ambiente de dev. Esse aqui é o commit reverso, né? Acho que foi o Kevin perguntou do rollback. Né? O rollback é aquela história que eu comentei, mas o commit reverso ele já tem. Né? Isso por si só já é um ganho bacana, porque a gente sabe também que manter sandbox atualizada é uma dor também no Salesforce. Né? A gente sabe disso. Então, isso daqui também já é um ganho. Tá? Então, bacana. Eu vou lá de novo, então, na minha história 007. E agora sim eu vou iniciar ela. Porque eu posso fazer a Hello World para printar o, sei lá, para printar o campo. Às vezes eu preciso do campo passaporte, não é verdade? Para fazer o meu dev, né? E aí, legal. Então eu vou lá, vou fazer a classe Hello World rapidinho. Isso é só para a gente ver que a ideia de subir um campo e subir uma classe, só para a gente ver que tanto faz, tá, gente? Pode ser classe, pode ser funcional, tá, funciona igual, tá? Não tem diferença. Né? Para não ter nenhum estigma de que só funciona com código, nada. Tá? Trailblazer, Hello World. Tá? Então, eu vou criar aqui a classe rapidinha. Né? Criar aqui um construtor, public void, tal. E vou dar um system.debug. Nosso famoso, né? Famosíssimo Hello World. Trailblazers. Beleza? E vou salvar. Vamos ver se vai dar algum erro aí. Bom, não deu. Não deu erro, que bom. Então, beleza. Vim aqui na minha org dev2, criamos a nossa classe Hello World. Então, mesmo procedimento. Pull changes. E a gente vai encontrar a nossa classe Trailblazer Hello World, que foi criada. Beleza? Aí eu vou colocar criada a classe Apex. Bacana. Veja que aqui embaixo ó, ele já relacionou a feature branch dessa user story, né? Dessa história, né? Não necessariamente user story, dessa história 007, que também o Git já está gerenciando para mim, ó. Eu não sei nem o que está acontecendo. Tá vendo? Ele já falou, ó, o 007 fez um commit aí a 5 segundos. Então eu entro aqui já está até, ó, criada a classe Apex. Bacana. Então já está, né, já está sincronizando tudo para mim. Legal. Então, uma vez que eu fiz o commit, muitas vezes um desenvolvimento vai fazer eu fazer vários commits, eu posso ter vários commits no meu desenvolvimento, né? Todo dia ali, recomendado é fazer, né? Um commit, pelo menos um commit por dia, até que eu termine tudo para fazer. E aí eu vou dar o create review. E é claro que nem se compara com esse exemplo que eu fiz, né? Um desenvolvimento da vida real. Então a gente vai fazendo vários commits durante vários dias até que eu desenvolva o que eu preciso e termine e venho aqui e ponho create review. Pus o create review, o que, que ele vai fazer? Ele vai criar a nova pull request para validação. Quando a gente vem aqui, então aqui eu consigo ver, ó, foi criada a classe Hello World, papapá, e ele gerenciando isso para a gente, né? Ah, tá ok para mim, a classe foi criada conforme esperado. Então eu venho aqui, ready to promote. Quando eu faço isso, o que, que o DevOps Center faz? Bloqueia a história e libera para o pipeline, lembra? Então aqui eu já consigo fazer. Acho que você não vai fazer classe de teste desse Hello World? Deveria, né? No mundo real a gente tem que criar a classe de teste. Aqui, para a gente ser mais ágil um pouco, eu não vou criar, tá? Mas aqui, pensando na boa prática, quando a gente for subir classes, a minha recomendação para vocês é que se na história tem classe, rode aqui, ó, run specified tests. Porque na hora que chegar em produção, você garante que aquele pacote não vai estragar não vai estragar
a cobertura de teste que você tem em produção. Minimamente vai ficar igual. Porque se eu tenho 75 aqui, e lá eu tenho 75, ele vai manter o 75 daí. Mas, Chicão, aqui pelo DevOps Center, ele também deixa eu utilizar a cobertura da org? Deixa eu usar a cobertura toda, né? Eu posso vir, rode todos os testes, né? Não, é Colocar só os para saber testes. se ele já não obrigava a gente a entrar nas melhores práticas, que era o melhor, né? Sim. Mas aí você pode escolher aqui, né? Não, é igual no Change Então, 7 mesmo. Uhum. isso, igual no Change Set, exato. Tá? E aí eu vou subir aqui a classe para a gente ver ela transitando até a homologação, tá? Que é o nosso objetivo para a gente ir para a pré-produção, a gente ver o pacote sendo montado, tá bom? Então eu vou seguir aqui com essa história até a homologação. E aqui a gente está indo com histórias separadas, né? Então cada história tem uma vida, cada história tem um ciclo de vida, está passando por aquele plano, codifica, testa, né? Aquela mandala que a gente viu no começo. Tá? Aí eu vou promover mais uma vez para a homologação para a gente seguir em frente. E nisso ele está gerenciando para mim aqui as pull requests. Ó, eu não sei nem o que está acontecendo. Não preciso saber. E ele vai fazer o deploy. Enquanto ele faz o deploy, eu vou comentando. Ó, veja que aqui ele vai ficar com 2 cards. Um referente à classe e outro referente ao campo. Então até aqui o desenvolvimento ele é individual. Né? Eu quero passar só o campo para produção. O usuário ainda não testou a trigger lá que eu criei, por exemplo. Então, legal, você pode vir aqui e passar só o campo para pré-produção. Então, ó, veja que aqui ele já tem passos a mais, né? Antes era de 1 a 3, aqui como é um ambiente pré-produção e é o bundle, ele joga 5, né, 5, faz merge e tudo mais, né? Mas a telinha aqui é a mesma, mas ele tem mais validações e eu vou fazer a promoção para pré-produção. Eu poderia ter feito os dois, mas acho que é melhor para a gente entender melhor a questão do empacotamento, eu vou fazer 1 a 1, tá? Então ele está pondo lá no ambiente de pré-produção o campo, fez o deploy, tá? E ele vai ajustando as pull requests aqui no Git, né, sozinho. Ele está trabalhando para a gente e eu vou fazer agora esse deploy da classe. Mas veja que aqui ele já não tem mais o checkbox, ó. Eu não tenho mais a opção de selecionar aquela história, uma história para ir em frente. Tá? Vou fazer o mesmo desenvolvimento, né? A mesma atividade aqui. E a gente vai ver que eles vão ficar os dois dentro do mesmo card aqui dentro de pré-produção, ou seja, ele vai considerar tudo isso como um pacote só. Quando ele for passar para produção, ele vai passar tudo como uma coisa única, tá? Então, olha só, ele manteve os dois como um pacote único aqui dentro, né? E eu consigo ver que nesse pacote eu tenho essas duas histórias. E aí, o que acontece se eu for passar para a produção, né? Quando eu for passar para a produção, ele vai me obrigar a definir um release, né? Então lembra na mandala que eu tenho uma versão, né? Eu tenho um release, aqui eu defino uma versão, sei lá, 0.1, porque é um minor, né? É um campo e uma classezinha X. Então é um minor, tal. Promove agora. Aqui eu tenho a opção de fazer o check only. Lá no Salesforce a gente tem a opção de fazer o check only, né? No change set. Aqui eu também tenho em produção. Validate only, né? Eu valido antes, durante o dia, na janela eu entro e faço o deploy, né? Eu tenho essa opção. E aqui o default é diferente dos demais. Aqui o default ele valida a classe de teste. Essa é a regra de produção. Aqui ele vai validar os 75% de cobertura, tá? E aí o que é interessante, né? Nesse ambiente eu consigo vir aqui e, bom, aqui é produção, né? Então se eu vier aqui no deployment status,
eu consigo acompanhar o deploy que está sendo realizado, né? Isso em qualquer ambiente. Epa, deixa eu ajustar o login aqui. Ele saiu de tudo. Bom, ele fez deploy. Que pena que ele caiu aqui, porque eu queria mostrar para vocês o deployment status rolando. Deixa eu ver se eu mostrar o histórico, pelo menos. Que é aquelas bolinhas, os Dunnit da agonia, né? Todo mundo que já fez deploy aqui já viu aquelas bolinhas aqui, ó, essa bolinha rodando, né? Isso daqui dá uma agonia danada, na verdade, na hora O que tá fazendo peixinho. deploy. Chega uma hora que faz um peixinho verde, assim, ó, que sempre aparece o erro naquela hora, né? É. Então, aqui a gente consegue acompanhar, tá vendo? A gente consegue acompanhar todo o histórico, ó. E Em quando cada dá ambiente. 63, dá 83 de 69, né? Exato, acontece também, é meio estranho essas contas aí da Salesforce, né? E aqui o que acontece com as pull requests, ó, veja que ele fez o deploy em produção, ele cravou a versão 1.0.1, falando que foram essas duas user stories, falando que foi a data que foi promovido, e o que ele faz com a pull request? Ele deleta as minhas branches também. Deixa eu tirar aqui que eu tô com o link da branch. Da feature branch, ó. Tá vendo? Ele tira a feature branch, ele mantém só as da esteira mesmo, só as branch do pipeline e com os comentários certinho, né? Eu consigo vir aqui, acompanhar, ver o que subiu, né? No deploy em cada um dos commits, né? Então é bem bacana aí quando a gente consegue fazer essa rastreabilidade e diferente do, né, eu tenho aqui todo o histórico de deploy, né, do passaporte, né, tudo. Muito diferente do change set, né? Porque o change set, no Ele, fim das contas, pode falar, ele pode falar. cria release? Ele cria release? Não, né? Dentro do DevOps Center, não. Dentro do DevOps Ah, Center, não. Aqui ele só mantém o controle até o pull request, tá? Mas depois ele não cria release, não. E aí aqui fica os comentários certinho, né? De cada uma dos commits, né? Enfim, que a gente fez. E no ambiente produtivo, estão aqui, né? Se a gente entrar lá se a gente puxar aqui no Developer Console, tentar encontrar aquela classe do Trailblazer Hello World, tá aqui, ó. Então veio a classe bonitinha, e se a gente abrir o setup, a gente encontra também o campo dentro do objeto account. Como eu não subi o perfil, então infelizmente a gente não consegue ver nada ali, eu teria que adicionar no perfil, né? Mas entrando por aqui a gente consegue ver que o campo existe, tá vendo? Então, texto de 10, external ID, exatamente como a gente criou, tá? E assim a gente encerra o ciclo para essas duas user story, e aí começa aquele ciclo de novo, planejamento, né, que a gente estava vendo ali naquela mandala, tá? Bom, essa foi a demo aqui do DevOps Center. De novo, a gente consegue, né, incluir mais coisas, criar GitHub Action, a gente vai conseguir plugar depois qualidade, né, teste, automação de teste. Salesforce lançou o DevOps Testing, né, que eu até deixei aqui aberto para comentar com vocês. Salesforce lançou o DevOps Testing, que a gente roda junto com o DevOps Center. A gente pode plugar Selenium também, software externo. Né, a gente vai planejar uma sessão para falar só especificamente de qualidade dentro do DevOps Center, tá? E aí eu aproveito para falar dos GitHub Action certinho, tá? Então essa parte aqui é isso, da demo. Deixa eu voltar para cá. A demo é isso. Aqui eu vou liberar para vocês alguns links úteis, tá? Documentação, para quem quiser aprender ali trilhas, né,
do Trailhead. Vou liberar também ali comandos, né, do CLI para a gente poder fazer. E tem o roadmap. Dentro do roadmap, uma boa, eu vou abrir o roadmap rapidinho, quer ver? Deixa eu abrir o roadmap rapidinho. Foi uma das perguntas aí, né? DevOps Center Roadmap. Então depois vale a pena dar uma pesquisada aqui no roadmap. Vai estar o link na apresentação. A apresentação eu ponho dentro da sessão, tá? Da comunidade. Mas olha só, aqui a gente tem, ó, Bitbucket Integration já tá GA, a gente tá falando do Azure, do GitLab, né? Então o roadmap está bem extenso, com bastante integração, com bastante atividade, né? Então, isso mostra que a Salesforce está planejando investir bastante. É o próprio roadmap do DevOps Center, né, da própria Salesforce, ó, force.com. Então, vai estar aqui para vocês acompanhando e se planejando, se for o caso. Não, pô, mas eu só tenho Azure Git, né? Então, bacana, aqui a gente consegue ter uma ideia, né, para quando está planejado, enfim, quando tem aí esse desenvolvimento para saber se é aderente a nós ou não, tá bom? Então, essa parte aqui, ok. E agora eu abro para perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta, fique à vontade aí. Tem umas perguntas ali ainda, Chicão, No chat? Deixa eu ver onde que... Deixa eu ver se eu consigo ver aqui também, peraí. Ali, ó, depois aqui do André Baraldi, 7h20, que aí depois ficou ali na fila. Cadê? Deixa eu ver. 7h20? Isso. 7h20, legal. Sandbox nascem geralmente de prod e tem uma conexão com elas, exato. Já a Developer Edition é um playground, exato, é meio que separado, né? Ela não está dentro dessa cadeia da org, né? Ela tem uma org pai, né? Então, como ele comentou aqui, corre o risco de quebrar se a gente ligar ela na esteira. Pode excluir config usando DevOps Center, um record type de caso. Olha, até onde eu sei, ele não tem pacote destrutivo, tá? Ainda, ele não suporta pacote destrutivo, tá bom? Pelo DevOps Center não dá medo? Profile não dá medo? Teoricamente é para ser mais tranquilo, né? Desde que a esteira seja seguida, Danilo, a tendência é que a gente não tenha problema, né? E isso independente de ser DevOps Center, tá? É qualquer esteira, né? Vamos lá. Chicão, os conflitos durante o deploy aparecem todos no DevOps Center? Sim. Quando tem conflito, Alan, aparece no DevOps Center, aí ele sugere se você quer combinar as user stories, ou você entra no Git, resolve o merge manualmente ali e segue em frente, tá bom? E aí ele libera, ele tem um sincronismo, né? Então, se você tratar no Git, ele reconhece e ele libera para você seguir. Senão, ele sugere para você combinar os dois e fazer o merge ali, tá bom? Pode despromover um work item. Aí a questão do rollback, né, de seu aqui. E aí ele ainda não trata, tá, o rollback. O rollback ainda é para frente. Então, você pegaria no controle de versão, voltaria a versão e subiria de novo, tá bom? É porque o que acontece é que muitas vezes histórias acontecem assim, né? Eu subi, mas não quero que suba agora, porque não está completo ainda. Vai faltar tal coisa e eu já quero subir. É aquela velha história, né? Exato, exato. Comum. Então, assim, mas é melhor ter um controle de versão, porque imagina, se você usa change set, já era, né? Se você não fez um backup, perdeu. Então aqui já tem um ganho. Rafael da Mata que colocou 600 alterações e o peixinho matando a gente. É isso. Cara, é agonia total, né? Isso precisa saber a data do GitLab. Legal, a gente consegue pegar no roadmap, tá, Laís? Ainda tem algumas coisinhas que incomodam, mas é sem dúvida muito melhor, com certeza, viu, Gustavo?
Tem coisinhas ainda que, como eu falei, né, não se compara com um Copado, um Flosum, mas para quem trabalha com change set, isso aqui já muda o jogo, né? Já muda bastante o jogo. E o Igor aqui, dá para conectar o DevOps com contas do GitHub Enterprise? Sim, dá sim, tá? Normalmente, as empresas maiores todas usam o GitHub Copilot ou GitHub Enterprise, né? E aí a ideia é que trabalhe neles mesmo por conta de segurança, tá bom? Alguém tem mais alguma dúvida referente ao Cisco, DevOps Center? o Data Cloud, ele também dá para entrar no ciclo normal? Mesma coisa? O Data Cloud, não. O Data Cloud, não. Eu vou te falar que, assim, é interessante, né? Eu nunca sincronizei uma org com Data Cloud. Apesar dos objetos ficarem disponíveis no core, os objetos não estão no core, né? Então eu acredito que não, tá bom? Eu acredito que não daria certo. Eu posso testar e aí eu mando no e-mail lá da comunidade, tá bom? Mas aí eu vou aproveitar e vou fazer a pergunta. E no Marketing Cloud, você já testou? Marketing Cloud não, Marketing Cloud não também. Isso no Marketing Cloud para o core, né? É algo muito novo. No Marketing Cloud do Exact Target, que é o tradicional, esse não funciona, né? Porque ele está específico para o core, tá? Mas agora tem a tal do Marketing Cloud dentro do core. Então, se ele porque, se eu não me engano, a gente consegue acessar todos os metadados também lá quando você joga lá no VS Code, né? E aí você consegue acessar, talvez daria, né? Eu também exato, perguntei porque eu nunca testei, né? Mas é uma coisa que eu vou testar também. O Marketing Cloud para o core, se o metadado dele estiver dentro do core ali, a tendência é que dê certo. Show. Tá? Beleza. Vamos ver, mudanças feitas direto no GitHub. Refletem no DevOps Center? Sim. Ele tem um sincronismo, tá? Ele é bidirecional. Então, se eu mexer direto no Git, ele vai refletir no DevOps Center. E tá tendo suporte para o Agentforce? Sim, tá tendo suporte para o Agentforce, tá? No fim do dia é metadado, né? Então, ele suporta sim, tá? Ele aparece ali para a gente poder fazer o deploy. Beleza. Alguém tem mais alguma dúvida que queira perguntar? Você passou uma pergunta do Igor aí que Deixa eu ver. contas de GitHub Enterprise, se dá para conectar. Ah, sim, dá para conectar sim. É normal, tá? O GitHub Enterprise, na verdade, até é o melhor dos mundos, tá? Mas é porque como pode ter empresa que não tem o GitHub, né? Então, pô, às vezes vale a pena você criar uma conta, criar ela do formato organization que funciona. Vocês viram, eu criei aqui na minha pessoal e funciona, né? Então a Enterprise é mais para questão de segurança mesmo das empresas e tudo mais, né? Tá? Beleza? Agora vamos para os próximos passos aqui, gente. Então, antes da gente ir para o nosso game, né? A gente tem um game porque a gente ainda tem um sorteio, né? O game do voucher. Então fiquem aqui ainda. A gente já vai começar, mas antes a gente tem um recado. Eita, meu mouse aqui, meu monitor tá piscando. Vocês estão vendo minha tela? Não, caiu. Caiu? Deixa eu ver aqui, peraí. Não. Então, peraí, deixa eu ver aqui. É porque meu monitor piscou aí. Aqui, beleza. Vê se vocês estão vendo agora. Aí, agora foi. Sim. Beleza. Então, a gente tem um recado muito importante para dar. Agora. Epa, aí, voltou. Deixa eu compartilhar aqui de novo. Boa. No mês de julho, a comunidade Trailblazer do Brasil, a gente está se juntando para lançar uma missão para nossa comunidade Latam, que é a missão Agent Blazer Innovator. O que acontece? A Salesforce procurou a gente mês passado e disse que de todas as regiões do mundo, o Latam está em último na obtenção do selo de Agent Blazer. A gente está em último. Está em último.
A gente falou, pô, isso não pode ficar assim. A gente tem muita gente, nossa comunidade é muito forte. Então, nós da comunidade do Brasil, a gente está se juntando para fazer essa missão Agent Blazer Innovate. Então, o que é isso? A gente vai lançar em julho essa campanha, né, essa missão, onde a gente vai ter um formulário de inscrição. Então, a gente vai estar divulgando bastante ali no LinkedIn, a gente vai mandar o link para vocês também pelo e-mail da comunidade. Vocês se inscrevam e se planejem para obter o selo de Innovator agora no mês de julho, né? Então, se cadastrem, se você já tem, já está no meio do caminho, se inscreve também, tá? É importante para a gente, mesmo que você já tenha, se cadastra lá, tá? Por quê? A gente vai, no final de julho, vai ter uma sessão específica de premiação. A gente vai sortear vários HUDs da Salesforce para quem alcançar o Salesforce Innovator, o Agent Blazer Innovator. Então, a gente está se unindo como comunidade para incentivar todo o nosso ecossistema, né, no Brasil, para que a gente possa chegar e aumentar esse número de Innovator, sair de última posição do mundo. E para isso a gente vai ceder vários HUDs, né, para a gente poder sortear entre as pessoas que se inscreverem e alcançarem esse selo Innovator, tá? Então a gente vai divulgar as regras certinho, a gente vai mandar o formulário. Então a dica que eu dou é, já começa a fazer, quem já tem, ótimo, se inscreve quando a gente mandar o formulário, e quem não tem, já começa a fazer, porque lá no final de julho a gente vai ter uma sessão onde a gente vai sortear para quem vários HUDs para quem conseguir alcançar o Agent Blazer Innovator, tá bom? Então, se planejem, façam, vai valer a pena. Pô, é difícil surgir uma campanha para ganhar a jaqueta. A gente conseguiu se juntar como líder de comunidade, conseguimos algumas jaquetas, então a gente vai sortear todas elas para vocês, tá bom? Então, se planejem e participem, beleza? Pergunta: todas as comunidades Claro. juntas, a distribuição, todas juntas, ou é uma só Todas inscrição para juntas. todos? Não, você faz uma inscrição que vale para todas, tá? Isso. Então, você faz uma inscrição, aí vai chegar lá agora a comunidade de São Paulo. Então, beleza. Pum, quem ganhou foi o Dirceu. Aí, ó, Chicão vai mandar pro Dirceu. Aí agora a comunidade do Distrito Federal. Aí foi lá, por exemplo, Bolívar. Aí, ó, Bolívar, a Quênia vai mandar para você, entendeu? Então, basta uma inscrição só. Uma inscrição já vai valer para todas as comunidades. Tá bom? Fez uma inscrição, já vai estar concorrendo já ali. Claro, foi sorteado, a gente vai conferir se a pessoa tem mesmo o selo, né, do Innovator. Tendo o selo do Innovator, atingindo ali as regras, né, que a gente vai colocar certinho, aí a gente vai enviar para vocês a jaqueta, tá bom? Agora, vamos para o nosso game. Ficou claro essa questão da campanha? O porquê também, acho que, a gente é uma super comunidade, um ecossistema super forte, não é possível, cara, que a gente vai ficar em último, a gente tem força para conseguir subir de posição aí no tema global. É Sabe como ele só. chega nessa estatística, Francisco? Oi? Sabe dizer como eles chegaram nessa estatística? Foi a Salesforce que trouxe pra gente, baseado nos Trailblazers, né, lá no Trailhead, e pelas regiões, eles trouxeram pra gente que nós estamos em último, tá? Surpreendente, né? E aí eles trouxeram pra gente, enfim, esses planos de ação, e aí surgiu essa ideia, né? A gente se reuniu, surgiu essa ideia pra gente, pô, como que a gente pode incentivar, né, a comunidade a fazer? E aí surgiu essa ideia de fazer essa distribuição dos HUDs, né, das jaquetas aí. É um bom incentivo para todo mundo, porque não é sempre que a gente tem jaqueta aí, né, sendo sorteada, né? Então, é uma boa chance aí de ganhar. Tá bom? Beleza? Então, ó, esse daqui é o nosso game, tá? Eu vou pôr aqui o present. Então, leiam o QR Code aí da tela, acessem. Vão ser 5 perguntas, tá, gente? Esquema de sempre. Resposta certa e mais rápida ganha mais ponto. Então já entrem aí, já vamos se cadastrando, que já a gente começa aí com as perguntas. Tá? São 5 perguntas.
Chicão, não primeiro tem um link colocado- aí, não? O link O link? direto? Tenho, É. peraí. Deixa eu pegar aqui. O share. Copiar o link. Eu dou um present. Eu venho aqui no No chat fica mais fácil. chat. Coloquei o link no chat também, tá, gente? Então, quem quiser também, não quiser ler o QR Code, tem o link no chat direto. Só entrar aí, tá? E a gente já começa. Já a gente começa. Vamos ver quantas pessoas. 35, 38, 37. Quantas pessoas a gente tem na sessão, Kênia? 45. 45, legal. Então estamos Aí eu perto. não vou entrar, isso, só vai entrar mais alguém aí. Beleza. Então estamos próximo já estamos próximo. Bora ver se vai estar mais difícil do que no dia do Agent Force. Pô, não. Do Agent Force lá, as perguntas estavam difíceis, né? Tava. Tava, porque, cara, até você terminar de ler, pensar e responder, o Danilo já tinha respondido. O Danilo foi craque. Bom, 41 pessoas. Não vai precisar pôr o nome antes? Eu acho que você coloca, não coloca o nome quando você... Ali Ele não na tá pedindo, direita, não? ele pede para colocar o nome. Entra e sai de novo para ver se aparece, para entrar o nome. Vamos ver. Foi? Vamos lá? 40 players. Tinha um 41 aqui. Vamos ver se esse 41 loga aqui, senão a gente começa. 39. Vamos Eu tô iniciar, saindo, né? eu não tô conseguindo voltar, tô tentando voltar aqui. Dentro do Mentimeter. Aí, 41, acho que você voltou, né? Aí, voltei. Legal. Então vamos lá, gente. Então, ó, cada pergunta tem até 30 segundos, tá? Vai iniciar. Boa sorte aí. O que é o DevOps Center da Salesforce? Uma ferramenta de CRM para atendimento ao cliente, uma solução nativa para gerenciamento de ciclo de vida, de desenvolvimento, ou um editor de código para Apex e Visualforce? 3, 2, 1, foi. Boa. 33 pessoas acertaram, uma pessoa errou. Vamos ver quem está em primeiro aí. E o Bolívar saiu na frente, seguido pelo Kevin e depois Danilo. Esse Danilo é danado, viu, nas respostas. Vamos pro próximo. O Danilo está desenvolvendo um robô para ganhar todos os vouchers. Olha lá, questão 2, hein? Vamos lá, gente. Vou conectar aqui, hein? 1, 2, 3 e boa sorte. Qual das opções abaixo é um recurso do DevOps Center? Integração com repositórios GitHub, criação de dashboard com IA, gerenciamento de campanhas de marketing. — 35 já responderam. 4, 3, 2, 1. Foi. 36 acertaram. Aí, Kênia, eu tô mais bonzinho, hein? Do que o Dila. Não, você
Você está testando só os dedinhos nervosos. Vamos ver aí. Quem tá em primeiro? Bolívar continua em primeiro aí. Kevin e Danilo. O Udo tá chegando na beirada. Agora, se o Bolívar piscar aí, o Kevin passa. Mas o mais rápido ali foi o Igor, hein? Agora Vamos você vai lá. colocar difíceis, as mais difíceis, né? Agora são as mais difíceis, hein? Vamos lá, gente. Boa sorte aí. Como o DevOps Center melhora o processo de deploy em relação aos change sets? Permite deploys manuais mais rápidos? Usa arquivos Excel para rastrear mudanças? Ou automatiza e rastreia mudanças com integração ao Git? Foi. Aí, essa daí eu sabia que ia confundir algumas pessoas. Tá vendo aí, Kenny? Tô vendo. Pois uma pegadinha, pelo menos. É, porque Boa, fez a gente ler todas. Exato. Ó o Kevin. Vamos ver. Olha lá o Kevin. Danilo. Eita, Danilo. Bolívar caiu, O que será? aconteceu com o Danilo? Ou com o Bolívar? Ixi, o do Bolívar ficou Ele ficou nervoso ali. Boa. Então vamos lá, gente. Danilo e o Kevin disputando ombro a ombro. Vamos pra quarta, hein? Tem mais duas. Essa e mais uma. Boa sorte aí, gente. É necessário saber Git para usar o DevOps Center? Não, a interface do DevOps Center abstrai muitos comandos do Git. Sim, é obrigatório dominar Git. Apenas administradores precisam saber Git. Eu achando que ia vir um sim ou não na pergunta. O Chicão estava muito bonzinho, cara. Tá bonzinho, né? Aham. Aí, ó. Tá vendo? 33 acertaram, 2 erraram. Vamos lá. Vamos ver como que tá a briga ali, ombro a ombro. Ó o Igor chegando por fora, hein? Tá ombro a ombro Um mesmo. vacilo aí, já era. Nessa última, é a última agora? Agora é a última, hein, gente? Vamos Tomara lá. que a última seja difícil. A última vai ser muito difícil. Essa aqui é para resolver a parada, hein? Boa sorte. Qual é um pré-requisito para usar o DevOps Center? Ter uma conta Slack, conectar o repositório GitHub a uma organização Salesforce e instalar Visual Code na nuvem. Todo mundo votou. E agora, hein? Quem será o ganhador, gente? Vamos ver, hein? 1, 2, 3 e... Vamos ver quem vai ganhar aí. Boa, Danilo. Bora! Danilo, dedo mais rápido aí, velho, da comunidade. Parabéns. Cara, Mas foi pouco, hein? Foi por pouco, hein? Foi por pouquinho, pô. Foi por pouquíssimo, pô. O Kevin joga o CS aí também. É muito Boa. rápido. Parabéns, Danilo. Aí eu vou solicitar o voucher para Salesforce e eu te mando, tá bom? Beleza. Aí eu te encaminho. Parabéns aí por ter ganho. E é isso, gente. Então, esse foi o conteúdo aí do dia. Espero que vocês tenham gostado. A gente tá preparando aí as próximas sessões. A gente divulga logo, mas já tem lá agendado as sessões de orientação
a carreira, né, até o final do ano, então se inscrevam também, tá bom? E logo a gente vai estar trazendo as demais sessões aí, e também mais detalhes sobre a missão Agent Blazer, tá? Então é isso, obrigado, parabéns aí, Danilo, obrigado a todos que entraram, e vamos nos falando. Precisar de alguma, né, de algum tema, fiquem à vontade em nos acionar aí, me chamar, tá? A gente vai conversando. Legal, gente? Obrigado e até a próxima. Obrigado, Francisco. Tchau, Valeu, gente. boa noite. Boa noite. Tchau, um abraço. Valeu, Boa gente. noite. Boa noite.